Olá, começa agora o Giro Fortaleza dessa sexta-feira, dia 26 de junho. A Prefeitura de Fortaleza apresentou um balanço de 100 dias da Operação Capital Limpa e Ordenada. O prefeito Evandro Leitão apresentou as ações desenvolvidas para enfrentar o descarte irregular de resíduos e promover uma cultura de conscientização. A Operação Capital Limpa e Ordenada é uma força-tarefa da Prefeitura de Fortaleza focada no combate ao descarte irregular de resíduos, limpeza urbana e ordenamento dos espaços públicos. A iniciativa reúne diversos órgãos municipais em ciclos de ações intensivas. A operação já passou por vários bairros, modificando o cenário de diversas vias da capital. Destaque para a Avenida Leste-Oeste, onde a operação intensiva passou e os resultados estão sendo mantidos com o apoio da população. Nesta região, o volume de lixo coletado em pontos irregulares foi reduzido em cerca de 78%. É o local de maior adensamento da nossa cidade populacional, onde muitas pessoas moram muito próximas umas das outras e termina descartando os resíduos em locais inapropriados, sobretudo ali naquela área, no canteiro central da Leste-Oeste, e nós iniciamos por lá. Foi o primeiro ciclo que nós iniciamos, agora dia 2 de março, e iniciamos por lá, tivemos um retorno, um resultado extremamente importante, porque houve um trabalho de sensibilização nos imóveis, nas empresas, com os empreendedores, assim como também com os agentes de relações comunitárias nos imóveis que foram visitados, com a população de uma maneira geral. Em 100 dias de operação Capital Limpa e Ordenada, foi possível eliminar 72 pontos irregulares de lixo. Além disso, foram realizados 848 autos de infração, com base em imagens que foram captadas direto daqui, do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza. Estas informações fazem parte do balanço divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, que reuniu secretários e gestores envolvidos na operação, iniciada no dia 2 de março deste ano. Neste período, foram coletadas 1.360 toneladas de lixo em pontos irregulares. Fiscalizações foram 2.238, com 318 flagrantes, tendo como fortes aliadas as câmeras que monitoram pontos de lixo, algumas inclusive com o uso da inteligência artificial, que detectam o descarte irregular na hora que ele ocorre. É feito flagrante todos os dias, a participação da Guarda Municipal é essencial. A Secretaria do Coronel Márcio está fazendo exatamente essa atuação presente nas comunidades, dentro das comunidades, e as relações comunitárias também, com essa oitiva, ouvindo. Nós temos realidades distintas nos locais, não é somente uma avenida que eu vou conseguir replicar, como foi perguntado. A gente consegue replicar em outros locais? Alguns casos sim, outros é uma realidade distinta. Muitas vezes é um gari comunitário, outras vezes é um tonel que você tem que colocar no canto, outras vezes é a lixeira subterrânea que você tem que instalar ou desinstalar. A divulgação dessas imagens tem ajudado a conquistar a confiança da população, que tem abraçado a operação de forma bem participativa. A reincidência ela vem diminuindo e esse é o principal sinal de que a população passou a acreditar que é possível, não só com relação à punição especificamente, mas com uma reeducação. Temos que mudar a cultura de se colocar o lixo no local indevido. O 5º ciclo da Operação Capital Limpa e Ordenada teve início no dia 22 de junho e concentra seus trabalhos em 3 grandes corredores de tráfego: Avenida Visconde do Rio Branco, Avenida Capitão Aragão e Avenida Mozar Lucena. Para o prefeito Evandro Leitão, os resultados são animadores e revelam que a gestão municipal está no caminho certo, com a integração entre os vários órgãos públicos e o apoio crescente da população. A ideia é percorrer toda a cidade. Nós estamos, e a cada ciclo a gente pega 3 avenidas, em torno de 3 avenidas que nós pegamos. E a ideia é a gente chegar ao maior número, claro, principalmente nas vias onde tem um trânsito maior de veículos e de pessoas.
O Ceará é o primeiro estado do Brasil a aderir ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A adesão contou com a participação da primeira-dama do Brasil, Janja Silva, e diversas autoridades, como o governador Eumano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Maria, Lúcia, Leila, Patrícia. Esses são alguns dos nomes de mulheres assassinadas pelos ex-companheiros este ano aqui em Fortaleza. Foi assim que a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, começou sua fala em defesa da proposta e do lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio. A sociedade olhou para esse problema. O pacto fez com que homens e mulheres olhassem com mais atenção para a questão da vida das mulheres, da proteção às mulheres. E a união dos três poderes federais, executivo, judiciário e legislativo, para que as ações que esses poderes executam, elas sejam coordenadas. E o que a gente está fazendo aqui com o governador Eumano aqui no estado é justamente isso. A gente precisa que as ações também sejam coordenadas a nível estadual e também a nível municipal. Então as ações do pacto, elas têm que vir descendo, porque a gente sabe que são nas cidades que as ações acontecem. O Ceará é o primeiro estado a aderir ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O foco é o enfrentamento ao feminicídio e a garantia da vida de meninas e mulheres. Entre as principais medidas estão o cumprimento célere e efetivo de medidas protetivas de urgência, a promoção de informações sobre os direitos e a sensibilização de meninos e homens para a defesa de direitos das mulheres e o enfrentamento da violência. O pacto amplia a articulação entre União, estados e municípios para integrar ações de enfrentamento ao feminicídio. A iniciativa tem 3 eixos: a prevenção, a proteção e a responsabilização efetiva de agressores. O governador ressaltou os investimentos do Estado no combate ao feminicídio. O Estado do Ceará tem feito um esforço grande de estruturar uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, tendo parceria com o Tribunal de Justiça, tendo parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Parlamento, com prefeituras, mas nós continuamos a ter mulheres perdendo a vida, ou pelo fim de um relacionamento, ou por uma situação, pelo fato dela ser mulher, perder a vida. E nós não podemos viver com uma situação dessa sem tomar atitudes, e penso que o Ceará tem um grande desafio de integrar ainda mais a sua ação governamental com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, que nós possamos capilarizar ainda mais o trabalho da polícia e das guardas municipais, com quem acabamos de fazer parcerias. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também acompanhou a cerimônia de adesão. Nós tivemos aqui agora há pouco, estávamos lá no evento e nós temos um exemplo extremamente concreto, que é a Ana Clara, que sofreu uma violência, que quase que perdia sua vida e que, graças a Deus, graças também aos nossos médicos, ao SAMU, aos médicos do IJF, a toda a equipe do IJF, nós conseguimos fazer com que ela não só não perdesse sua vida, mas também nós conseguimos que ela não perdesse seus membros, no caso superiores dos seus braços. Então, dessa forma, sensibilizando a sociedade, o presidente veio aqui alguns meses atrás, disse que ia lançar esse pacto. A primeira-dama, ela levantou essa bandeira e agora está percorrendo todo o Brasil, justamente disseminando, socializando essa questão que é importante para as mulheres, mas como para os homens também de uma maneira geral. A Prefeitura de Fortaleza realiza amanhã, dia 27 de junho, mais uma edição do projeto Procon nos bairros. A iniciativa leva serviços de defesa do consumidor diretamente às comunidades, ampliando o acesso da população a orientações, atendimento especializado e resolução de demandas de consumo. A repórter Gilda Barroso tem os detalhes. Esta será a 8ª ação do projeto Procon nos bairros neste ano aqui em Fortaleza. Desta vez, a ação será realizada na Praça da LBA, dentro do bairro Joaquim Távora. Os atendimentos serão realizados das 9 da manhã às 4 da tarde, neste sábado 27 de junho. E nesta ação, os consumidores vão ter acesso a vários serviços do Procon Fortaleza. Além de orientações jurídicas, abertura de reclamações, também vai ter negociações diretamente com representantes das concessionárias de água
e luz. Além disso, o PROCON vai intermediar negociações junto às operadoras de telefonia móvel. Essa é a 8ª ação do PROCON Fortaleza com esse projeto PROCON nos bairros. E no mês de julho já tem mais 3 ações como essa agendadas para acontecer no decorrer do mês de férias. Somente neste ano já foram realizados, dentro do projeto PROCON nos bairros, mais de 11 mil atendimentos. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. A Universidade Federal do Ceará concedeu o título de doutor honoris causa ao senador Camilo Santana. A homenagem reconheceu a trajetória do ex-aluno da instituição e as contribuições para a educação. A Praça São Pedro ficou repleta para acompanhar um momento simbólico na história da Universidade Federal do Ceará. A solenidade reuniu autoridades públicas como o prefeito Evandro Leitão, além de professores, estudantes e representantes da comunidade acadêmica. Camilo Santana é um filho da Universidade Federal do Ceará, formado em agronomia. Teve uma atuação já como estudante, como presidente do centro acadêmico do curso de agronomia muito forte. E ele tem uma história no Ceará que nos honra muito, por exemplo, a atuação dele durante a pandemia da Covid-19 como governador, a postura que ficou como referência para o Brasil inteiro. O desempenho do ministro Camilo Santana no Ministério da Educação, ele recompôs o ministério que estava muito esfacelado, criou muitas políticas públicas que hoje estão dando resultados. A honraria foi entregue pelo reitor Custódio de Almeida. O certificado e o capelo, símbolo tradicional da titulação acadêmica, marcaram o reconhecimento ao egresso do Centro de Ciências Agrárias da UFC. Camilo Santana se formou em engenharia agronômica pela universidade e iniciou a trajetória pública no movimento estudantil, como diretor do Centro Acadêmico Dias da Rocha e do Diretório Central dos Estudantes. Eu já recebi tantas homenagens, e eu sou muito grato, mas essa tem um significado muito forte, porque foi na universidade onde eu iniciei todo um processo de, não só na minha formação acadêmica, da construção das minhas relações de amigos, de professores, mas também foi onde eu iniciei a minha vida política. Fui presidente do centro acadêmico, fui do Diretório Central dos Estudantes. Então foi a Universidade Federal do Ceará foi que despertou em mim o sentimento de lutar por um país mais justo, mais humano, mais solidário, lutar por justiça social. Servidor público federal concursado, Camilo Santana também atuou no IBAMA. Foi governador do estado e ministro da Educação. A concessão do título de doutor honoris causa reconheceu uma trajetória que começou nos corredores da Universidade Federal do Ceará e seguiu, ligada ao serviço público e à educação. Giro Fortaleza faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta com dicas de moda. Acompanhe. Oi pessoal, preparados para saber a tendência dessa semana? Para quem ama ou gosta de vestidos, os vestidos assimétricos são os protagonistas do inverno 2026. Uma peça original criada para oferecer grande liberdade de movimento com modelagem semelhante a um cone. A peça une sofisticação dos cortes diagonais ao conforto das texturas pesadas. Esse contraste entre a pele à mostra e elementos estruturados para o frio ganham foco na temporada. Em destaque, eu trago ainda a modelagem de blusa de um ombro só, com a manga longa para estação, com o equilíbrio perfeito, mantendo um braço totalmente coberto, enquanto o outro aparece no recorte assimétrico. Essas barras em pontas e cortes diagonais criam movimentos com comprimentos variados e combinam muito bem com botas de cano alto, escarpim
mocassim e sapatilhas. E se existe uma peça que é capaz de unir conforto, praticidade e estilo durante os dias de frio, essa certamente é o vestido de tricô. O tricô texturizado ganha um ar moderno e urbano, através das linhas assimétricas e com sobreposição. Com cintos largos, o visual garante o equilíbrio e a fluidez dos recortes. Nos dias mais frios, a meia calça é indispensável e para alongar a silhueta, escolha na mesma tonalidade do vestido ou do calçado. Se quiser ousar um pouco mais, os modelos com texturas finas ou poás garantem um charme especial ao visual. Com vestidos assimétricos, no inverno, as meias calças também funcionam e aposte na sobreposição de peças. Como a simetria traz esse movimento ao look, é possível ainda equilibrar a produção com casacos estruturados, texturas quentes com tricô ou couro. Então finalize essa produção com alguns tipos de calçado como botas, escarpão, mocassins e sapatilhas. Isso vai garantir um resultado elegante e protegido do frio. Ainda falando em sobreposição, essa modelagem fica incrível quando combinada com a base certa. A composição é uma blusa segunda pele de gola alta por baixo do vestido ou ainda um sobretudo elegante por cima. A regra aqui é brincar com os comprimentos. Se o vestido tem uma ponta mais longa de um lado, o ideal é escolher um casaco que termine na linha da cintura ou mais comprido na altura do tornozelo, para criar aquele contraste harmonioso. O inverno também pede tecidos mais pesados, o que ajuda a estruturar melhor a produção. É interessante mesclar a fluidez do vestido assimétrico com jaquetas de couro ou camurça e ainda jogar aquele casaco de lã sobre os ombros. Essa mistura retira a peça do óbvio e transforma completamente essa estação. É importante evitar esconder o recorte da peça com casacos que briguem com a modelagem ou cobrir o colo com cabelos volumosos. Na dúvida, fuja de sobreposições desequilibradas e tecidos que não seguram o calor na estação, mantendo sempre o foco na assimetria. Não é indicado utilizar sobretudo muito comprido e retos por cima, justamente porque eles escondem o movimento e o recorte da barra. Se a temperatura esfriar, prefiro jaquetas de couro ou blazers acinturados, aqueles que terminem na linha da cintura. As sobreposições volumosas precisam ser evitadas. Casacos estilos TED, que é um vestuário feito de tecido macio e felpudo, aqueles com muito volume tiram a forma da silhueta, quando combinados com um vestido assimétrico. Atenção, mulheres, ao colo e pescoço. Se o vestido for de um ombro só, evite deixar o cabelo solto cobrindo todo o decote. Isso vai esconder justamente o detalhe mais bonito da peça. Outra dica é prender os fios do cabelo em um coque elegante ou um rabo de cavalo lateral, para valorizar o design. Atenção também aos max colares, brincos e colares. Os decotes assimétricos pedem um visual mais limpo, então evite colares pesados ou peças na região do pescoço, pois elas brigam com o formato do decote. E sobre os tecidos, não use modelos excessivamente finos sem uma camada base por baixo, pois vestidos de verão, como viscosa e fina, usados sozinhos no frio, causam um desconforto. Uma segunda pele térmica por baixo vai resolver sem criar volume extra. E falando novamente nas meias calças, evite modelos pretos, muito grossos ou texturizados com vestidos fluidos e delicados,
pois pode passar um visual muito pesado. Então prefira as meias finas, translúcidas ou aposte nas botas de cano alto, com a pele à mostra, isso se a temperatura da sua região permitir. E para que você possa se inspirar aquele estilo minimalista urbano, aposte em peças com pontas geométricas na barra ou decote de um ombro só, bem limpos, em tricô encorpado, ribana, canelada ou lã fria. E tudo isso em tons neutros como preto, cinza, mescla e off-white, combinados com botas de cano alto e casacos oversize. Já o boho chic, que é um estilo que mistura a essência boêmia e cigana, traz barras em lenços babados desalinhados e fendas fluidas, em camurça, suede ou tricô com transparências, com foco nos tons terrosos como marrom, caramelo, verde-oliva, finalizados com botas de camurça e cintos largos. Já o estilo dark romântico ou gótico, aposte em drapeados laterais, assimétricos e mangas longas, bufantes, em apenas um dos braços, com renda pesada, veludo molhado e um cetim encorpado, em estampas florais de fundo escuro, vinho ou bordô. Você cria um contraste jogando uma jaqueta de couro pesada por cima do vestido mais delicado. Por fim, essa alfaiataria desconstruída traz vestidos que imitam blazers transpassados, com lapelas e abotoamento diagonal, em crepe estruturado, risca de giz, tweed, e isso nas cores cinza, chumbo, azul marinho e preto, ideais para trabalho ou eventos formais, combinados com sapatos de salto arquitetônicos. Aquela tão esperada dica de ouro, o segredo é: para arrasar nos looks com vestidos assimétricos no inverno, o equilíbrio das proporções é a chave. Como a assimetria cria linhas diagonais que chamam a atenção, a base do look precisa manter o corpo aquecido e alongar a silhueta, sem brigar com o design da peça. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! E sexta-feira também é dia de Papo Saúde. Hoje vamos falar sobre os impactos de telas e das redes sociais entre crianças e adolescentes. O uso excessivo da internet e das redes sociais por crianças e adolescentes está associado ao aumento de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios do sono e dificuldades relacionadas à autoimagem. A exposição constante a conteúdos idealizados, a comparação social, o cyberbullying e a necessidade de aprovação por meio de curtidas e comentários podem afetar a autoestima e o bem-estar emocional. Além disso, o uso prolongado de telas, especialmente antes de dormir, prejudica a qualidade do sono, impactando o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Por isso, é importante que famílias, escolas e a sociedade promovam o uso equilibrado da tecnologia, incentivando hábitos saudáveis e o acompanhamento adequado das atividades online dos jovens. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Osanira Torres, que é terapeuta ocupacional da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura de Fortaleza. Osanira, um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Papo Saúde. Como é que esse uso excessivo de telas, esse uso excessivo de redes sociais impacta diretamente a saúde emocional desses jovens? Como é que acontece esse impacto? Olha, a gente está vivendo um momento de repensar o processo de adoecimento de crianças e adolescentes, principalmente o que a gente chama hoje de transtornos ligados aos territórios digitais. Né? A forma é uma nova forma de processo de adoecimento nessa nossa fase mais contemporânea. E claro que ela vem, onde está o público mais vulnerável para isso são crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente teve um período pandêmico,
né, da pandemia, onde todo mundo ficou longe da rotina, do convívio social, e a gente ficou muito mais online. Então, em 2023, logo ali no pós-pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, ela já vinha alertando que uma das questões, principalmente relacionada ao desenvolvimento, era a gente olhar para os processos de desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, principalmente relacionado aos jogos online e o tempo que crianças e adolescentes ficariam, né, exposta aos meios sociais. E como é que a gente sabe, como é que a gente detecta que uma criança, um adolescente, que sinal ela mostra que tem alguma coisa errada? Primeira coisa que você faz é olhar o fazer dessa criança, né? Então, por exemplo, se você olha para uma criança e ela tem ela passa maior tempo da sua vida ali, que poderia ser com estudo ou na brincadeira de forma online, isso já é um alerta, né? Porque você tem que diferenciar o jogo, que pode ser ali um jogo lúdico, para uma questão mais online. Então, é uma criança que fica mais irritada, é uma criança que quer almoçar olhando para a tela, é um adolescente que não tem mais uma vida social, ele vive trancado no seu quarto, no mundo social, ele não tem uma relação afetiva nem comunitária com mais ninguém. Tudo dele, tudo está em torno dos jogos, do Instagram, desses jogos... Esse mundo virtual. Né? Então, o que é que a gente chama isso de território digital? Então, a gente precisa avaliar qual é o tempo de uso, né? E qual é o contexto que essa criança e essa adolescente está se utilizando das redes sociais. E é justamente essa a minha próxima pergunta. Qual é esse tempo que é recomendado para cada faixa etária? E que conteúdo também é recomendado? Esse é assim, você precisa ter uma avaliação da rotina dessa criança. Então, ela tem que ter um tempo. O momento que ela está na escola, e aí o Brasil já vem avançando com isso, com a história de não ter internet, nem acesso, ela precisa estar focada. O ideal é que isso não ultrapasse mais de que 4 horas. E que isso esteja muito bem adequado e pactuado na rotina familiar. Então, ela tem que ter hora para ir para a escola, hora da alimentação. Nos momentos de alimentação, não tem para que você estar com a internet, né? Um momento que ela tem ali para fazer uma atividade física e um momento também que precisa ser pactuado com a família, é o uso dessa internet. Né? E essas 4 horas que você se refere, Zanira, ela é a televisão, é o videogame, é o celular, é tudo que envolve tela, né? Tudo que envolve tela. E também, assim, uma criança e um adolescente, ela tem um ritmo cognitivo de poucos usos. Então, se ela puder fracionar isso, por exemplo, meia hora ali, aí ela faz uma atividade mais lúdica, né, vai para o parque, vai para uma atividade física, aí recomeça de novo. Tentar distribuir isso na rotina dele e ver o quanto isso ultrapassa, né, as suas atividades relacionadas principalmente ao seu bem-estar. Para além do uso de tela, tem aí também a questão das redes sociais, né? Porque tem criança que ainda não tem rede social, fica com muito tempo na tela, joga, assiste muita TV, mas ainda não tem rede social. Aquela criança que, além de se expor demais à tela e ainda tem uma rede social, o prejuízo para ela é maior? Sim, porque ela está num processo de desenvolvimento cognitivo, né? Então, se eu tenho muito estímulo visual, eu tenho uma maior, que a gente chama de maior ritmo cerebral. E aí, isso confunde muitas vezes na questão da atenção, concentração e memória. Então, uma criança que ela precisa estar o tempo todo acelerada, e aí quando ela sai do tempo da tela, ela fica mais agitada, né? E aí a gente confunde muitas vezes com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ela está com um ritmo tão acelerado que ela também, quando ela sai dali do ambiente da tela, ela fica mais agitada e às vezes menino danado, e às vezes é só o estímulo visual que ela teve a mais no ritmo pelo uso da tela e faz com que isso altere também a questão comportamental. Existe alguma idade mínima ideal para começar a ter uma rede social? O Ministério da Saúde preconiza alguma faixa etária? O ideal é que você tente negociar ali depois dos 10, 12 anos,
né, quando ele está ali numa fase de maior conscientização, e que, claro, as famílias saibam o que é que os seus filhos estão se utilizando nesses territórios digitais, né, e que isso fique como uma regra clara até que ponto essa criança, esse adolescente pode usar e que tipo de jogos e que tipo de conteúdo eles podem se utilizar e dentro desse espaço digital. Quais são os principais impactos que essa criança e esse adolescente vão apresentar? No físico, né, a gente tem percebido crianças com alterações cardiovasculares, coração acelerado, né, uma irritabilidade, insônia, né, aquela criança que não tem um ciclo de sono regular, né, e aí o ideal é que tenha realmente 8 horas de sono. Nas questões psicológicas, você vê uma criança com mais ansiedade, né, com mais dificuldade de aprendizagem. Quando isso se agrava muito, você começa a perceber ali as questões relacionadas às autolesões, né, e ao distanciamento. E quando isso fica mais grave ainda, é quando você percebe que ela não sai mais do quarto. E a questão do isolamento, né? Do isolamento social total, né? Não quer mais brincar, não quer mais sair com a família. E aí a gente tem que ter muito cuidado nesse processo desses níveis de que você já percebe que é um adoecimento. E aí, você é terapeuta ocupacional, né? Qual é o papel da terapia ocupacional para ajudar essa criança e esse adolescente a tentar lidar com a tecnologia, com as telas, de uma maneira mais saudável? O que chega? Os pais chegam muito, né, hoje, dentro dos nossos serviços e no consultório. Doutora, meu filho está sem rotina. E, adequadamente, nós somos ocupacionais. Então, uma criança, ela tem um papel ocupacional que é do brincar. Um adolescente, ele tem um papel de estudante. Então, quando isso interfere no fazer dele, no desempenho ocupacional dele, relacionado ao hábito, à rotina, dentro do contexto de vida escolar, social e familiar, está na hora realmente dele parar e a gente reorganizar o desempenho ocupacional dele para que ele reorganize o projeto de vida dele e ele tenha um desenvolvimento cognitivo, psicológico, social para isso. E como é que a Prefeitura de Fortaleza ela fornece essa assistência psicossocial para esses jovens? Olha, a rede de saúde, ela é ponto de atenção, né? Desde a estratégia de saúde da família ali com a unidade de saúde, para acolher essa família, para fazer uma escuta qualificada e saber qual é o encaminhamento devido que ela tem, né? E saber também qual é o suporte de apoio dessa família. O Ministério da Saúde, de 2023 até agora, ele vem, inclusive, já concluindo alguns manuais. Eu até trouxe aqui o guia de cuidado para pessoas com problemas relacionados aos jogos. E ali tem uma linha de cuidado. Para a câmera 2. Uma linha de cuidado. Como também, ano passado, eles lançaram um guia voltado para a questão do uso excessivo das redes sociais e das redes dos territórios digitais para crianças e adolescentes. É uma orientação para os profissionais, é isso? Exatamente. Além disso, o Ministério da Saúde, ele tem um aplicativo Meu SUS, que lá também oferece atendimento online. Mas toda a rede de saúde de Fortaleza, ela está preparada para receber a criança e seus familiares para orientações necessárias. E a porta de entrada é o posto de saúde ou é o CAPS? A porta de entrada é a unidade de saúde, né? Porque é ali quem está perto do território da comunidade em que as pessoas vivem. E a partir daquela escuta, com as equipes lá, tanto médico, enfermeiro, né? E também as equipes múltiplo, porque algumas unidades de saúde também têm psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, vão escutar aquela criança, aquele adolescente e a família e encaminhar. Nos casos assim que já estão agravando, aí sim ele vai para a nossa rede especializada, que são a rede de atenção psicossocial, que são os CAPs. Aí uma vez diagnosticado algum transtorno mental, como é que é o tratamento dessa criança e desse adolescente? Ela passa pelo atendimento no serviço especializado, que é o CAPS, né, com psiquiatra, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, e ali começa todo o atendimento e o que a gente chama, que dentro do nosso serviço, existe o projeto terapêutico singular.
né, que é exatamente o projeto terapêutico que vai ali organizar a vida daquele adolescente, daquele jovem, dos seus familiares. Essa área de saúde mental ainda envolve muito tabu? Muito. A gente conhece muito pouco, né, relacionada à questão dos territórios digitais e como é que a gente pode desenvolver o tratamento. Por isso que o próprio Ministério da Saúde, ele inclusive oferece um curso online gratuito, né, para toda a rede, não é só para a rede de saúde, mas também para educadores, para a rede de assistência social, entendeu? Para que as pessoas compreendam como é lidar com o processo de adoecimento relacionado aos territórios digitais, aos jogos, às redes sociais. Então é muito importante que a população saiba disso, né? Mas a gente tem muito ainda em que aprender, né? E dentro da nossa própria rede, a gente tem uma escola, né, municipal de saúde pública que oferece cursos de capacitação para a nossa rede. Tá ótimo. Para a gente finalizar, que mensagem você deixa aí para os pais, para os educadores, com esse tema? Qual é a mensagem principal que não pode deixar de ser passada? Que a gente precisa cuidar do processo de desenvolvimento das nossas crianças relacionado ao cotidiano dela, né? O desenvolvimento de uma criança e adolescente, ela perpassa sobre a rotina de vida dessa criança e adolescente. Então, ele precisa, para ele ter um desenvolvimento, ele tem que ter uma rotina organizada, que crie hábito e que promova cada vez mais qualidade de vida e um bom desenvolvimento psicossocial, psicológico dessas crianças e adolescentes. Que é importante também, eu vejo muitos relatos de pais que acompanham os filhos, mas quando eles vão crescendo, meio que deixam um pouquinho de lado. Mas é justamente pelo contrário, o adolescente ele também precisa de atenção e olha se não for redobrada, né? Essa fase da adolescente é uma fase que a gente chama do desenvolvimento de grupo. Então, ele já se afasta um pouco da família. Mas a gente precisa incentivar esse adolescente a atividades de esporte, de lazer, de momentos com a família e de diálogo, né? Eu costumo dizer que essa fase da adolescente é uma fase que a gente precisa estar, mas a gente precisa também um diálogo. E é o momento da construção do projeto de vida deles, né? E eles precisam desse cuidado. Tá ótimo, então, Osanira, muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, um prazer imenso estar aqui. É isso, chegamos ao fim dessa entrevista que trouxe reflexões importantes sobre os impactos do uso excessivo da internet e das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Como vimos, a tecnologia oferece inúmeras oportunidades de aprendizado, comunicação e entretenimento, mas seu uso sem limites pode trazer consequências para a saúde mental, o sono e o desempenho escolar e até nas relações sociais. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente, abençoado final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!